Você já viu alguma speedrun de tarô? Pois é, talvez você já tenha visto, mas aqui no meu canal mesmo, né? Eu fiz um vídeo que até hoje é o vídeo mais visualizado aqui no meu canal, acho que tá com 80 e tantos mil visualizações. E eu gravei ele no dia 5 de setembro de 2022, ou seja, na data que eu gravo hoje, fazem 3 anos, 5 meses e 26 dias, ou seja, 3 anos e meio mais ou menos, que eu gravei esse vídeo e resolvi refazer esse vídeo para todos vocês acompanhar um pouquinho aí de 3 anos e meio de estudos, de prática com o tarô, qual é a minha visão das cartas nessa velocidade speedrun, né? Da outra vez eu falei sobre todos os arcanos em 36 minutos e 50 segundos mais ou menos, né? E hoje eu quero ver se eu faço mais ou menos do que isso. Eu vou falar o que eu sinto necessário sobre cada arcano. É um guia rápido de estudos, é um curso mais rápido do mundo de tarô, tá? Mas é claro, gente, não tem como a gente pegar essas 78 cartas aqui e resumir tudo em meia hora, né? A gente consegue fazer um resumo, mas profundidade mesmo, assim, você vai falar 2 horas sobre cada carta ou mais, né? Na verdade, você pode passar a vida falando aí sobre esse tema, que é um tema que não se esgota, é um tema infinito. E se você caiu aqui de paraquedas, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, tá? Que eu posto muito conteúdo bacana por ali também. Me segue lá, vamos fortalecer nossos vínculos, tá? E se você não viu esse vídeo antigo ainda, talvez tenha chegado aqui por conta desse vídeo antigo, né? Que foi um vídeo que viralizou bastante. Mas se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Ou no finalzinho desse vídeo você vai ver o card para assistir a versão antiga. E de repente uma coisa pode agregar valor à outra. Lembrando que eu não assisti a versão antiga recentemente para poder saber o que eu falei, o que eu posso modificar. Não, eu vou falar simplesmente na natural, não ensaiei nada. A única coisa que eu fiz foi deixar todos os arcanos aqui na ordem, né, que eu gosto de falar. E é isso. Vamos a nossa speedrun. Vou tomar um gole d'água aqui para hidratar, porque eu vou precisar falar muito. E vou deixar um cronômetro aqui também, tá? Essa bagunça aqui do lado, tem uma caneca aqui do lado, é por conta do cronômetro, tá, gente? Da outra vez eu deixei um cronômetro digital, agora eu vou deixar o meu cronômetro aqui mesmo, no celular. E é isso. Vamos ver, espero que consiga dar uns insights aí pra vocês, né? Mostrar um pouquinho mais aí sobre o tarot. Vamos lá? Atenção, valendo. O louco, o arcano zero do tarô. Esse é o início de tudo. Esse é o momento onde o passarinho que acabou de nascer coloca o pezinho para fora do galho sem saber voar, mas tenta voar. Ele pode se esborrachar no chão, mas se ele não fizer isso, ele nunca consegue. Então é uma carta de ousadia, coragem, às vezes um pouquinho inconsequente, um pouquinho irresponsável, mas é o início de tudo, né? E falando em início, o início real mesmo, mais sólido, está na energia do mago, número 1. Essa é uma carta de ação, de trabalho e principalmente de iniciativa e proatividade. Então, em leituras de tarô, é muito comum que ela venha falando sobre você tomar uma atitude, assumir alguma responsabilidade, fazer acontecer. Ele é um canalizador que pega as ideias que estão aqui em cima e transforma elas em realidade concreta, certo? Depois temos o número 2, a sacerdotisa, que aqui traz o princípio feminino para o tarô. Né? O louco é considerado meio andrógeno. O mago já é um masculino e a sacerdotisa o feminino agora. Ou seja, agora não é sobre ação, é sobre receptividade. Não é sobre fazer, colocar para fora suas intenções, é sobre você saber receber, tá? Então aqui temos um receptáculo. A abertura, a receptividade, tudo aquilo que vai para dentro tem a ver com a sacerdotisa, uma carta de meditação, de intuição, de questões mais introspectivas. Depois temos a Imperatriz, que traz o arquétipo da mãe do tarô, né? Aqui nós temos todas as questões maternais, gravidez e coisas assim. Também é uma carta de muita prosperidade. Pode simbolizar prosperidade financeira, mas também prosperidade em suas relações, na vida amorosa, no seu desenvolvimento pessoal. Uma carta de muito empoderamento, tá? Onde sai a Imperatriz, tudo está crescendo e se desenvolvendo. Depois temos o imperador, que é o arquétipo do pai agora, né? Aqui nós temos a questão da ordem. O número 4, né, o número do imperador, é muito forte para essa questão da estabilidade, da ordem, da organização, tá? Então é uma carta mais racional, mais dura, severa do que a imperatriz, tá? Mas uma força também necessária. Depois temos o Hierofante ou Papa, número 5. Agora nós já saímos da questão de pai e mãe e já vamos para questões de regras, né, da sociedade, das igrejas, das escolas.
Nós temos uma carta muito conectada também com a espiritualidade, mas de uma maneira um pouco mais dogmática, um pouco mais estruturada, mas até chega a ficar um pouquinho estagnada, assim, sabe? Porque não dá tanta liberdade, né? O Hierofante é uma carta de doutrinas e coisas nesse sentido, tá certo? Depois temos a carta dos enamorados, que ela vai falar sobre o tema das decisões, das escolhas, das dúvidas. É uma carta que pesa razão e emoção, né? Para que você possa chegar a um caminho do meio, a uma resposta concreta sobre algum dilema. Você pode entender essa carta como uma bifurcação no seu caminho, por exemplo, onde você tem que pesar o coração com a cabeça para ver qual caminho escolher. E a próxima carta é justamente a escolha feita. O carro mostra o movimento, o avanço. Aqui você já tem o seu direcionamento, já sabe por onde seguir. É uma carta que mostra, sim, desafios, né, pedras no caminho, mas pelo menos você está dentro de um carro. Você pode passar por cima de algumas pedras, atropelar algumas coisas, desviar de outras, né? Mas é uma carta de movimento, direcionamento, avanço. Em seguida temos a força. Aqui já são os desafios mais internos do que externos, né? Essa é uma carta de autocontrole, é uma carta de equilíbrio interno. Também conhecida como a carta do seguro fogo naquele lugar, porque ela fala para você pegar o seu leão interior, que é aquele seu lado mais instintivo, impulsivo, e domesticar ele para que você consiga tomar decisões mais amenas, mais pacientes, mais focadas ali no bem comum e não só nas suas vontades. Seguindo, temos o Eremita, uma carta que, por um lado, fala muito sobre solidão, tá? Uma carta de alguém que está sozinho, que precisa ficar sozinho, introspectar e tudo mais, talvez se retirar temporariamente da sociedade. Mas também uma carta muito associada a estudos, a ganho de conhecimento, a maturidade, tá? E também ao tempo, principalmente o tempo que corre lentamente, tá? Ele costuma apresentar significados positivos numa leitura, né? Uma carta efetiva, eficiente, porém um pouquinho lenta, tá certo? Depois temos a Roda da Fortuna, e aqui a coisa toda já bagunçou, né? Aqui essa lentidão já não existe mais, existe uma velocidade alucinada, mas que chega a ser exagerada, uma carta que pode simbolizar, inclusive, dentro do contexto da leitura, obviamente, ansiedades e coisas nesse sentido. Por quê? Porque a Roda da Fortuna fala sobre tudo aquilo que não está sob o nosso controle, aquele momento onde a gente perde o domínio sobre as coisas, onde imprevistos acontecem, pequenos acidentes ou coisas assim, tá? Então, as coisas saem do seu controle quando temos essa carta aqui, mas elas acabam voltando ao seu controle na próxima carta. A carta 11, a Justiça, vai falar sobre o ajustamento das coisas após os balanços da Roda da Fortuna. Essa é uma carta muito racional. Repare que no tarô, o branco, a cor branca, vai se referir à misericórdia e a cor vermelha ao rigor. Então aqui nós temos uma carta extremamente rigorosa, que vai colocar tudo na balancinha da justiça e usar a espada para fazer os devidos cortes quando for necessário. Depois temos o Pendurado, que é o grande casulo do tarô dos arcanos maiores. Aqui é momento de retiro total, a carta bem introspectiva também, mas no sentido de curar feridas internas, trabalhar questões pessoais, tá? E do lado de fora tudo fica paradinho. Essa também é uma carta que te propõe uma nova visão sobre a situação. Então, muitas vezes, quando ela sai numa leitura, ela pode estar te provocando nesse sentido, sabe? Te incentivando a enxergar as coisas por uma perspectiva diferente, fazer com que você inverta a sua visão sobre as coisas. Depois temos a morte. Pois é, a morte não é o fim, tá? Ela é metade aqui dos arcanos maiores, basicamente. E ela chega falando sobre transformações ou transições entre uma etapa da vida e outra. Por exemplo, o fim de um trabalho para um novo trabalho, o fim de um relacionamento para um outro relacionamento, né? A morte sempre é esse momento de transição, tá? Ela tira aquilo que não é seu para que se abra espaço para que você possa conquistar coisas novas. Depois temos a Temperança, uma carta bem leve, bem tranquila, bem calminha, tanto que muita gente nem gosta dela porque ela costuma jogar uma água no chope dos outros. Por exemplo, nossa, descobri um projeto profissional maravilhoso, entrei e vou ficar milionário. Sai a Temperança e a Temperança fala, não, vai demorar pra caramba, vai com calma, com paciência, respira, um dia lá na frente vai dar certo. Então é uma carta de muita paciência, muita moderação, né? Muita parcimônia com as coisas. Depois temos o Diabo, que é praticamente o oposto no sentido de excessos, né? Aqui nós temos vícios, abusos, exageros, tudo aquilo que é excessivo, tudo aquilo que é radical, né? Nós temos a energia do Diabo. Uma carta que, se você não tomar os devidos cuidados, pode te acorrentar em vícios, em questões inconscientes e tudo mais, tá? Então é uma cartinha um pouquinho melindrosa, um pouquinho perigosa aqui às vezes. Também fala muito sobre questões materiais, né? Prazer material, físico, sexo ao invés de amor, dinheiro ao invés de realização profissional. Seguindo, temos
a Torre, que aqui é quando tudo cai por terra, né? Essa é uma carta que fala sobre a verdade, tá? Interessante pensar nessa perspectiva. Nem sempre é sobre a torre, mas às vezes sobre o raio da verdade que ilumina tudo que está escondido nos lugares mais escuros da sua torre, né? E esse raio vai derrubar todas as torres de mentiras. Então essa é uma carta de grandes revelações e mudanças drásticas, e por vezes também mudanças repentinas na sua vida, tá bom? Depois temos a reconstrução no Arcano da Estrela. Essa é uma carta de esperança, de boas novas, boas notícias chegando, tá? É uma carta que usa o equilíbrio que foi aprendido lá na Temperança para reconstruir aquilo que se perdeu. Uma carta também muito conectada com a espiritualidade. Depois temos a Lua, aqui nós temos as questões das ilusões, confusões, devaneios, nem tudo que reluz é ouro, né? A Lua muitas vezes sai como esse tipo de conselho em uma leitura oracular, mostrando que aquilo que você acha que, nossa, é incrível, sensacional, de repente pode acabar sendo o contrário, né? E depois temos o Sol, que vem clarear essa energia da Lua. Aqui nós já temos a clareza e o discernimento da situação. Aqui você consegue enxergar as coisas como elas realmente são, tá? Então é uma carta que te mostra, te revela as coisas, tá? Uma carta também muito associada a sucesso, vitórias, conquistas e tudo mais. Em seguida temos o julgamento, que simboliza uma nova fase na sua vida, uma ressurreição, uma nova etapa chegando, né? Também é uma carta muito conectada com a espiritualidade e ela fala muito sobre as justiças kármicas, a justiça divina, sabe? O retorno kármico das coisas, né? Ela também fala muito sobre a transparência da gente, né? A nossa nudez da alma, assim. Quando a gente consegue ser muito íntegro e autêntico, geralmente temos a carta do julgamento. E para terminar os arcanos maiores, número 21, o mundo, né? Aqui nós temos uma carta que fala sobre fluidez, naturalidade para deixar as coisas acontecerem. Não nadar contra a maré do universo, né? Mas trabalhar na base da aceitação. Uma carta que passa aquela sensação das pecinhas do quebra-cabeça se encaixando, sabe? Tudo começando a dar certo na sua vida, simbolizando uma nova fase chegando também. Agora, partindo para os arcanos maiores, eu quero começar com ouros, né? O As de Ouro simboliza uma nova oportunidade, muitas vezes uma oportunidade financeira ou profissional, mas é sempre algo mais material, é algo mais tangível. Não é uma oportunidade no sentido de ter uma ideia somente, não, mas é algo que você já consegue meio que pegar com a mão. É a semente que um dia pode germinar e crescer. O 2 de ouros mostra balanços, turbulências, dúvidas, muitas vezes você tendo que levar duas coisas ao mesmo tempo, como a própria carta demonstra aqui, ou seja, tendo que fazer malabarismo, tendo que ter jogo de cintura para dar conta de tudo isso, tá? O 3 de ouros já é bem mais organizado. Aqui nós temos uma carta que fala sobre o trabalho, mas muitas vezes é um trabalho no sentido da organização entre as funções das pessoas. É um trabalho em equipe muito bem organizado, bem estruturado, como se cada um fosse uma engrenagemzinha fazendo uma grande máquina girar, certo? Já o 4 de ouros, temos a questão da estabilidade financeira. Mas não pense que é aquela prosperidade abundante, porque não é não. É uma sensação de estabilidade que por vezes flerta ali com a avareza e tudo mais. Ou seja, não, eu não posso mexer com o meu dinheiro, não posso investir, não posso gastar. Mas isso também impede você de ganhar. Então você fica segurando ali uma carta muito tio Patinhas, tá? E ela pode te levar para o 5 de ouros, que é uma carta de prejuízos financeiros, perdas. Fala financeiro, gente, mas é claro que pode cair em questões amorosas, por exemplo, e aí pode mostrar uma crise no relacionamento, tá? Tudo no tarô é adaptável. Mas 5 de ouros é uma carta que te mostra a sensação de ser rejeitado, colocado do lado de fora, perder alguma coisa. Só que essas coisas são ganhas novamente no 6 de ouros, que é uma carta de sucesso, mais uma vez aqui. E aqui nós temos uma carta muito recíproca, tem uma balança aqui desenhada, né? Mostrando essa reciprocidade acontecendo aqui no aspecto do 6 de ouros. As trocas equivalentes, o princípio judaico e Shu Violã, se você não conhece, é muito bacana também. Tem muito a ver com 6 de ouros. 7 de ouros é uma carta de você ter resultados na sua vida, porém esses resultados devem vir um pouquinho abaixo do esperado, né? Então não é aquela coisa maravilhosa que acontece, você fica ali meio que sentindo que poderia ter sido melhor, mas é uma carta que te permite refletir para avaliar e entender onde você tem que mudar suas ações para ter colheitas melhores no futuro. Em seguida temos o 8 de ouros, que é uma carta de trabalho, tá? Essa é uma carta muito básica que fala, faz o arroz com feijão bem feito que basta, né? Uma carta de aprimoramento do seu trabalho, sem grandes atalhos, sem grandes ideias, mas fazer aquilo que é funcional de verdade. E essa carta te leva para o 9 de ouros. Se o 7 de ouros é um resultado abaixo do esperado, o 9 de ouros, por sua vez, é um resultado acima do esperado. Aqui as expectativas são superadas, são surpresas positivas,
principalmente nos aspectos mais materiais, como as finanças, por exemplo, né? Então, uma carta de ganhos extras, uma carta ali de luxo e coisas nesse sentido. Por fim, temos o 10 de ouros, que é a carta também muito próspera financeiramente falando, mas aqui já temos mais a questão da família. Ou seja, o dinheiro que você ganha lá no 9 de ouros é para o seu luxo, para as suas regalias. Aqui não. Aqui nós já temos a questão de você construir uma base forte, de você fazer o seu legado, construir o seu império no 10 de ouros. A corte de ouros. O valete de ouros é um estudioso muito concentrado, é um observador do que acontece ao redor dele, é uma pessoa que tem uma mente afiada, mas ainda está aprendendo a construir as suas coisas. É tipo um pequeno empreendedor que começou a empreender agora, tem muito o que aprender, mas tem disposição e disciplina para poder estudar. O Cavaleiro de Ouro já está fazendo movimentos, porém são movimentos lentos. Por quê? Porque ele preza muito pela segurança. Essa armadura pesada que ele carrega deixa ele muito mais seguro para fazer a caminhada. Porém, ao mesmo tempo, deixa a caminhada mais lenta também, tá? Então, é esse tipo de energia que ele carrega. A Rainha de Ouros é uma grande administradora, gestora, tanto de recursos financeiros quanto de recursos humanos. Então ela cuida da contabilidade, ela cuida das pessoas. É aquele arquétipo da mãe cuidadora, protetora, que preocupa se o filho está saindo de casa com casaco ou não, que hora que vai voltar, fica ligando para ele toda hora e coisas assim. E por fim, para acabar com o naipe de ouros, o Rei de Ouros, uma carta muito próspera também e muito segura, um cara que preza pela segurança, um cara que preza pelo conforto, pode ser uma mulher também, obviamente, né? Mas o Rei de Ouros é a carta máxima de todo o naipe da matéria, ou seja, tudo aquilo que é material, que está falando sobre o campo mais físico, financeiro, profissional também, né? Tem aqui a ver com o Rei de Ouros, tá? Ele é o chefão de toda essa história que nós falamos. Partindo para o naipe de copas, nós temos o As de copas para começar, que é uma carta de abertura emocional. Aqui é o momento que você se permite emocionalmente a vivenciar qualquer tipo de experiência, tá? Muitas vezes também uma carta associada ao momento da paixão, que é quando dá aquele tchan, sabe? Você olha para a pessoa e tchan, é aquilo. Esse é o As de copas, né? Em seguida temos o 2 de copas, que é uma carta de casal, ou seja, o tchan aconteceu no As de copas, agora no 2 de copas o tchan já aconteceu dos dois lados. Aqui já é relacionamento recíproco, né? Claro que em leituras profissionais, por exemplo, pode simbolizar sociedades, parcerias e coisas assim, mas geralmente é uma carta muito associada com casais mesmo, né? Com vida afetiva. Em seguida temos o 3 de copas, uma carta de diversão, uma carta de colheitas também, de resultados positivos, tá? Mas principalmente uma carta de celebração, comemoração, festa, né? E assim, é uma carta super legal. Às vezes a pessoa pergunta de relacionamento afetivo, cai 3 de copas, nossa, tudo alegre, tudo divertido. Porém, é uma carta um pouco descomprometida também, então leve isso em consideração, tá? Não é tão amorzinho igual o 2 de copas. Depois temos o 4 de copas. Essa carta muitas vezes vai falar sobre um tédio, um aborrecimento, uma falta de estímulos acontecendo, tá? Mas por vezes também uma carta de estabilidade emocional, né? Uma carta de calmaria, de paz no coração, mas uma paz necessária. Às vezes a pessoa tá lá procurando, né? Adrenalina, passando problema para ele, né? E o 4 de copas pede uma recusa disso tudo para que você possa estabilizar seu campo emocional. O 5 de copas é uma carta relacionada a perdas, né? Alguém que veste uma capa preta de luto, olha para o passado, onde as taças estão derramadas aqui, né, no cantinho de cada carta, e deixa de olhar as oportunidades do presente. Uma carta apegada ao passado no sentido meio negativo, sabe? Pode simbolizar decepções amorosas e coisas assim também. Já no 6 de copas, essa pessoa ressignificou o passado e tem uma visão mais positiva. Essa carta geralmente simboliza uma nostalgia mais gostosa sobre o passado. Também é uma carta muito associada ao passado. Mas para além disso, é uma carta de prazer, geralmente um prazer muito puro, muito sincero, por isso que tem crianças aqui, né? Muitas vezes associada a crianças, animais de estimação ou coisas assim. Depois temos o 7 de copas, que mostra uma pessoa com a cabecinha nas nuvens. Aqui o cara tá totalmente perdido. Não sabe o que quer, é o cara que sonha que vai ganhar na loteria um dia. É o cara que pensa muito, mas pensa no sentido mais imaginativo do que no sentido de planejamento. E ele não consegue manter os pés no chão para fazer a caminhada acontecer. Então, essa carta geralmente é um grande alerta também para o seu consulente. Em seguida temos o 8 de copas, uma carta de desapego. Também pode simbolizar despedidas, né? Ou seja, uma partida,
uma desistência de alguma coisa. Você consumiu aqui dessas taças aqui e agora você está indo embora porque você tem outras coisas para fazer. Você nem sabe muito bem o que é, mas você está indo de acordo com a sua verdadeira vontade, buscando o seu ikigai, seu propósito de vida, sua missão. Então é quando você se desapega de algo que não necessariamente foi ruim ou acabou com tudo de uma vez. Você simplesmente sai, se ausenta para buscar aquilo que é seu de verdade, né? Então é uma carta de muito desapego. Depois temos o 9 de copas. Aqui nós temos um cara sentado de braços cruzados, mostrando que essa carta é um pouco mais passiva, um pouco mais lentinha, assim, tá? Mas é uma carta muito positiva no sentido de satisfação emocional. Uma carta de ganhos, uma carta que mostra que não tem muito o que você fazer a não ser colher os frutos merecidos de seus esforços do passado, tá bom? Para terminarmos aqui, né, o naipe de copas, na verdade tem a corte ainda, mas agora temos o 10 de copas, que é uma carta de felicidade real, ampla, porém focada na família e não só em você. No 9 de copas temos o cara sozinho, né, curtindo seus luxos, seus banquetes, mas aqui nós temos a família, tá? Uma carta que mostra o final feliz da história. É claro que nem sempre é assim, né, gente, na vida real, mas arquetipicamente falando, energeticamente falando, o 10 de copas tem aqui o casal, as crianças brincando, o arco-íris no céu, tá todo mundo feliz, comercial de margarina puro. Agora, na corte de copas, temos o valetinho de copas, né? O pequenininho valete de copas aqui, o menininho chorão, o menininho emotivo, sabe? É aquela criança que qualquer coisa tá chorando, aquela pessoa que se fere muito facilmente, emocionalmente falando. Quando a pessoa é um valete de copas, qualquer palavra fora do lugar pode ferir os sentimentos dela. É uma carta muitas vezes que flerta ali com a carência emocional ou até mesmo a imaturidade emocional para lidar com algumas situações. Depois nós temos o Cavaleiro de Copas. Aqui nós temos uma das cartas mais românticas do tarô, o verdadeiro Dom Juan, que faz avanços emocionais. Ele está levando a taça com seus corações, seus sentimentos para as pessoas amadas, tá? Muitas vezes, por exemplo, ele pode pedir para que você coloque seu sentimento no trabalho, para que você coloque o seu coração naquilo que está fazendo, no investimento, na conversa, na relação. Tanto faz, tá? Não é só para a vida amorosa. Depois temos a Rainha de Copas, que era receptora de todo sentimento. Essa talvez seja a carta mais emocionada assim do tarô, sabe? É muita emoção, muito sentimento, mas talvez falte um pouquinho de administração para todo esse sentimento. Ela é extremamente amorosa, pode mostrar, por exemplo, uma mãe super amorosa, mas que acaba, sei lá, super protegendo o filho ou sufocando o filho com tanto amor, porque não tem tanto controle sobre isso. Já o Rei de Copas tem justamente esse controle que a Rainha de Copas não tem. Ele também tem um campo emocional vastíssimo, porém, ele administra melhor os próprios sentimentos. Tá? Então, ele une a razão com a emoção para fazer a coisa correr de maneira mais assertiva. Naipe de espadas, o naipe do ego, o naipe da razão, o naipe dos pensamentos, o naipe da comunicação. O as de espadas pode simbolizar um novo insight, uma ideia, ou também uma abertura de comunicação com alguma pessoa que, pum, começa uma conversa e dali pode vir vários frutos, tá? Também é uma carta que mostra que você já tem as ferramentas que precisa para encarar as batalhas do naipe de espadas, né? Como se Deus estivesse te dando aqui a espada para você ir para a guerra. E aí temos o 2 de espadas, que mostra uma breve pausa, assim, uma pausa para pensar. As espadas ainda estão em pé. Você está pronto para batalha, assim, você quer batalhar, mas você tem que parar um pouquinho, dar uma pensadinha, dar uma introspectada, uma carta de branco, de paz, sentado, braços cruzados. É um leve bloqueio temporário, mais ou menos isso. Depois temos o 3 de espadas, que aqui é quando a sua razão começa a pesar sobre o seu campo emocional. Também pode mostrar decepções, tá? Essa carta aqui, seja em sociedades, com amizades, relacionamento afetivo, tá? Mas muitas vezes são os pensamentos machucando os próprios sentimentos, né? Porque as espadas, que são os símbolos da razão, aqui estão cortando o coração. Em seguida temos o 4 de espadas, uma carta de descanso, paz, principalmente a paz mental. Muitas vezes ela pode simbolizar o cansaço físico, mas geralmente é um cansaço mental. Então é um momento de você parar e ter uma trégua entre uma batalha da vida e outra, tá? E falando em batalha, temos aqui o 5 de espadas, que é uma carta de derrota, na verdade, né? Uma batalha que não vale a pena ser batalhada, ou onde você vai ser derrotado, talvez humilhado, ou coisa assim. Muitas vezes associado também com confusões mentais, nós temos muitas nuvens nessa carta, né? Uma pessoa que está agindo pelo ego, está agindo pelo orgulho, pela vaidade, que não está fazendo o que ela deveria fazer dentro daquela situação que o consulente pergunta, tá bom? Minha carta que eu menos gosto é o 5 de espadas. O 6 de espadas mostra uma viagem acontecendo.
Por vezes, essa viagem pode até ser literal dentro de uma leitura de tarô, um distanciamento geográfico mesmo, né? Mas muitas vezes é um distanciamento de pensamento, ou seja, eu estou numa situação, não estou conseguindo entender, então eu ponho uma visão de fora para olhar para a minha situação, para que eu possa compreender melhor. Então, uma carta que te incentiva a pensar fora da caixa, a ter ideias diferentes, a ter perspectivas e visões diferentes sobre o mesmo tema. Depois temos o 7 de espadas. Essa carta é a razão da razão, ou seja, tudo para você é a razão e seu lado emocional, sentimental, por vezes até mesmo o lado moral ou ético fica de lado. Então, nas oitavas mais baixas, essa carta pode falar sobre mentiras e manipulações. Por quê? Porque, segundo o 7 de espadas, os fins justificam os meios. Então, eu quero aquilo, eu vou fazer o diabo para conseguir passar por cima dos outros, não tô nem aí, tá? Então, cuidadinho com essa carta. O 8 de espadas é uma prisão. Que tipo de prisão, Renan? Uma prisão mental. Estamos falando sobre o naipe da mente. Aqui é o momento onde você acaba se vitimizando, onde você reclama demais, você projeta a culpa para fatores externos que não estão sob seu controle e não consegue se autorresponsabilizar por aquilo que é seu. Então você se vê numa prisão mental. Não tem nada que eu possa fazer, eu sou incapaz, estou impotente de resolver essa situação. Muito cuidado, porque a mente é uma arma poderosa, mas pode ser uma fraqueza ainda maior. E o 8 de espadas mostra justamente isso. 9 de espadas também, na verdade, porque é uma carta de ansiedade, uma carta de terror noturno, uma carta de insônia e tudo mais. Isso acontece por conta de preocupações excessivas, né? Então a pessoa que tem alguns problemas e tal, tá preocupando demais. Porém, o 9 de espadas geralmente mostra que os pensamentos são problemas maiores do que os problemas reais. Ou seja, ela tem alguns problemas, mas no pensamento dela tá desastroso, tá muito pior. Então, por vezes, quando essa carta sai, você pode dar o conselho da pessoa, dar um aterramento ali na energia dela, olhar o mundo como ele é, as coisas como são e ver que, de repente, a maior parte do caos está dentro da cabecinha dela. E o 10 de espadas, que mostra uma finalização de algum processo. Todo 10 ali está falando sobre um tipo de finalização, mas o 10 de espadas talvez seja o mais agressivo de todos, né? A própria carta mostra um cara aqui com 10 espadadas nas costas, né? Então, uma carta de finalização total, porém tem um sol nascendo lá no fundo, né? Ou seja, vai vir mais coisa depois. Nada termina e acabou de vez. Não. O mundo é cíclico, né? Tudo termina para que coisas novas possam começar. Agora, sobre a corte, nós temos o valete de espadas, que por um lado pode mostrar um aluno, alguém que tem muita curiosidade em aprender temas novos, como também uma carta de possíveis falhas de comunicação. Né? Todo valete mostra uma certa carência. Aqui no caso, naipe de espadas, naipe da comunicação, mostra alguém que não consegue se expressar muito bem. Muitas vezes pode ser até mesmo uma carta de fofoca ou coisas nesse sentido, tá? Depois temos o Cavaleiro de Espadas, que é uma carta de muita volatilidade mental. Aqui é uma situação ou uma pessoa que não consegue fixar num único ponto. Tipo, eu tenho esse objetivo, vou para lá. Só que se o vento mudou de direção, você vai junto e já mudou de ideia. O Valete de Espadas, o Cavaleiro de Espadas, perdão, é aquele adolescente que faz um moicano, tatua punk rock na cabeça tal, e daí passou uma semana já virou do hip hop, na outra semana já virou do sei lá o que, do rap, e vai mudando, sabe, o tempo todo, né? Com muita veemência, acreditando que é sempre assim, vai ser isso para sempre, mas passou uma semana e ele já muda completamente. A Rainha de Espadas é a senhora da razão e do diálogo, né? Aqui nós temos uma carta severa, né? Eu brinquei que a Rainha de Ouros é a mãe que super, né, protege o filho no sentido físico, né, com dinheiro, com cuidados de saúde. A Rainha de Copas ela já enche de amor, sufoca o filho. E a Rainha de Espadas é a mãe que tá com o chinelo na mão para educar o filho. Aqui na base do rigor, né? Aqui na base da chinelada, né? Então muitas vezes tem alguns decks que tem até a Rainha de Espadas, ela tá segurando uma cabeça decapitada com a mão. Ou seja, não tá dentro das minhas regras, eu corto fora com a minha espada e acabou. E depois temos o Rei de Espadas, que é o rei do diálogo, é o rei da comunicação, é um orador, né? Mas também fala muito sobre o pensamento estratégico, as decisões assertivas, as tomadas de decisões importantes, a responsabilidade que está acarretada nessas tomadas de decisão. Quando ele sai numa leitura, ele vai pedir para você usar a razão e não a emoção para fazer suas escolhas. Estamos chegando no final, último naipe, naipe de paus. Opa, caiu agora minha carta aqui. As de paus mostra novos inícios, novas possibilidades, muitas vezes de maneira energética. Também pode simbolizar insights, como o As de Espadas, né? Mas é um insight com motivação, com desejo, não é só o pensamento, né? Mas existe uma vontade, um fogo interno muito grande, tá? Essa carta pode crescer assim a níveis estratosféricos, mas é aquilo lá, é um palitinho de fósforo.
Pode tacar fogo na Amazônia ou pode apagar em 2 segundos também. O 2 de paus já é uma carta de planejamento, é uma carta de olhar para frente, analisar o que você quer, o que você deseja, tá? E começar a criar rotas, caminhos para que você consiga alcançar seus objetivos. É uma carta que mostra muita vontade, mas essa vontade está um pouquinho guardada ainda, está um pouquinho paradinha para que depois, no outro momento, você possa externalizar. E esse momento é o 3 de paus. O 3 de paus ainda fala sobre planejamento, sobre olhar, analisar as perspectivas, mas aqui já existe um movimento acontecendo. O 3 é um número de movimento, né? Então aqui é meio que trocar a roda do carro com o carro em movimento, sabe? Você vai planejando, mas vai fazendo, vai vivendo e tudo mais. O 4 de paus já é uma carta de estabilidade. Ela pode simbolizar novas conquistas, pequenos progressos, nada muito grande, nada muito gritante, tá? Pequenas celebrações, pequenas comemorações, mas com muita paz, com muita estabilidade. Uma carta extremamente pacífica, tá? Muitas vezes também associada com magia, sincronicidades do universo, espiritualidade e tudo mais. O 5 de paus é uma carta de brigas, discussões ou talvez somente conversas importantes, mas difíceis que você precisa ter quando sai essa cartinha, tá? São pessoas que talvez tenham até objetivos parecidos, porém estão buscando realizar esses objetivos por caminhos diferentes e aí pode dar treta no meio desse caminho, tá certo? Depois temos o 6 de paus, que é uma carta de sucesso. E aqui sim, diferente do 4 de paus, que é um sucesso mais contido, aqui você já tá com os louros da vitória, sendo reconhecido, né? Então o 4 de paus é tipo, nossa, passei no concurso lá, passei no vestibular, vou fazer minha faculdade, você guarda pra você. Aqui você formou, tem uma festona e tudo mais, tá? Então é um grande sucesso, uma grande conquista no 6 de paus. O 7 de paus mostra você sendo atacado por outras pessoas, porém esses ataques vêm de baixo, né? Então é muito importante você lembrar que o que vem de baixo não te atinge, pelo menos não deveria te atingir. Então sai dessa postura defensiva e vai correr atrás do que é seu, ao invés de ficar ligando para esses ataques. Muitas vezes é uma carta que vai falar sobre bravura, coragem, passar por cima de alguns desafios. O 8 de paus é uma carta muito rápida, ela fala sobre uma aceleração daquilo que o consulente perguntou, uma velocidade muito grande naquele processo. Uma carta tão explosiva que por vezes também pode falar sobre algumas explosões de raiva ou briguinhas que podem acontecer. Mas também é uma carta muito conectada com a espiritualidade, uma carta bem complexa na verdade aqui do tarô, tá? O 9 de paus mostra um cansaço ou desgaste muito grande diante de uma situação, porém ao mesmo tempo pede por persistência, ou seja, não é porque tá cansativo que você vai desistir. Tá cansado? Descansa, depois você continua, tá? Então é uma carta de persistência sim, o 9 de paus. Já o 10 de paus não. Por quê? Porque o 10 de paus é a finalização. Aqui o negócio tá feio. Aqui é o burnout, quase que literalmente, porque burn, né, fogo, naipe de paus, naipe do fogo, e out é o final, e o 10 aqui é o final, ou seja, é o fim do elemento fogo. Imagina que o naipe de paus é uma fogueira e aqui tá só as brasinhas ali quase morrendo, sabe? É quando você já passou da conta, você já estourou seus limites de cansaço físico, emocional e tudo mais. E enfim, é uma carta bem perigosa nesse sentido. Depois temos o valete de paus, que é aquele curioso que quer fazer de tudo, que quer experimentar a vida, aquela criança que enfia o dedo na tomada, aquela pessoa que quer vivenciar experiências, né, na vida aí, às vezes até um pouco de maneira inconsequente, certo? Depois temos o cavaleiro de paus, que é que ele já sabe mais o que quer do que o valete. Ele, não, eu quero aquilo, eu vou atrás daquilo. Só que o problema é que ele quer muita coisa, né? Então, por vezes, o cavaleiro de paus ele acaba tropeçando nos próprios desejos, porque ele quer muita coisa, mas ele acaba mudando de ideia, mudando de rumo, né? E representa tipo um adolescente eufórico querendo viver a vida com intensidade, mas buscando muitas coisas, querendo mudar o mundo, né? Depois a Rainha de Paus, uma carta de grande empoderamento pessoal, uma grande conselheira que pode te orientar a elevar o seu poder, a sua autoestima, a sua autoimagem. Uma carta extremamente feminina, mas no sentido assim, girl power, sabe? We can do it, né? Aquela coisa meio poder feminino, empoderamento feminino, tá? Mais uma vez brincando com os arquétipos de mãe, essa daqui seria a mãe que faz academia, que vai levar o filho para a escola com roupa de academia e sai com as amigas, vai tomar cerveja e tudo mais. E para terminarmos, temos o Rei de Paus, o grande solucionador dos problemas. Esse é o cara criativo, o gênio do tarô, que resolve qualquer treta, qualquer coisa que der na mão dele. Porque ele já viveu muito, já tem muita experiência e hoje ele assume as lideranças, né? Hoje ele é capaz de cativar as outras pessoas com esse fogo todo dele, ele assume a liderança, ele é um cara respeitado e que tem muito poder assim de resolver tudo com criatividade e tudo mais. E é isso, vamos parar. 31 minutos e 37 segundos.
Tá vendo? Superei meu recorde. Claro que é uma brincadeira, né, gente? Eu posso falar tudo em 5 minutos se eu falar uma palavra para cada arcano, né? Mas é interessante, ó. 31 minutos e 37 segundos. Todos os arcanos do tarô. Eu tava até com vontade de tomar água, não tomei para não perder tempo, hein? E ainda caiu o Ás de Paus no chão para tomar um tempinho meu. Bom, meus queridos, é isso, tá? Se você gostou dessa brincadeira, dá um likezinho nesse vídeo, deixa um comentário aqui de apoio, deixa um coraçãozinho, um emoji, qualquer coisa aqui para apoiar e dá uma olhadinha no meu Instagram também. Tem mais, se você curtiu essa pequena viagem, essa visão panorâmica sobre o mundo do tarô, eu tenho vários cursos, tá? Inclusive o meu curso de arcanos maiores tá por R$19 no momento que eu gravo esse vídeo. Pode ser que aumente depois, mas dá uma olhadinha no link aqui embaixo se tiver por 19 ainda. Corre lá, é um cursinho pequeno, mas muito legal, onde eu conto toda a jornada do louco, né? Todo o fluxo dos arcanos maiores. E no final desse curso tem uma surpresa ainda que você vai adorar, eu tenho certeza. Tá certo? Então é isso, meus queridos. Gratidão pela presença, gratidão por ter ficado até o final. Valeu por me ouvir por tanto tempo. Tamo junto. Valeu!